Agora, nossa aula de geografia, na página 46. Vamos lá, turminha? Todo mundo com o manual em geografia, página 46, no capítulo 2, onde nós vamos ver as representações bidimensionais. Mas antes de começarmos, vocês vão colocar a data de hoje, 10 de agosto de 2020, aqui em cima, certo? Então, o que seriam essas representações bidimensionais? Vamos descobrir. Depois de tantas descobertas sobre as transformações que eles viram que as paisagens sofrem, os alunos ficaram curiosos para conhecer um pouco mais as mudanças da escola deles, em torno da escola deles. Afinal, já estava naquele lugar havia mais de 50 anos. Então, eles resolveram fazer uma roda de conversa falando sobre essas mudanças da escola. Então, o que nós podemos observar que está acontecendo de mudança da nossa escola? Se a gente parar para pensar, do outro lado do prédio está tendo uma mudança, né? A fachada mudou, novas salas foram construídas, então houve uma mudança. A nossa escola no início não era grande desse jeito que é hoje. A Tia Marx, ela começou com a escola bem pequenininha, né? E aí, aos poucos, a escola foi crescendo e se modificando. Mas o que nós vamos fazer? Presta atenção. Representação do espaço, o croquis. O que é um croquis? A turma, acompanhada da professora Fernanda, resolveu realizar uma visita ao entorno da escola e conversar com os antigos moradores para descobrir as possíveis transformações da região, daquele lugar onde a escola estava. Durante essas entrevistas, conheceram o senhor José, um arquiteto que foi um dos responsáveis pela construção de vários prédios e casas daquele bairro. Ele mostrou para as crianças alguns dos seus rascunhos, chamados de croquis. E é também o desenho, finalizado. Então, olha só, ele mostrou duas imagens. Observe as ilustrações e responda. Qual delas é um croquis? Qual delas é um esboço que esse senhor José fez sobre a escola? Qual que você acha que é um croquis? Você vai marcar um X. Aí o senhor José explicou às crianças que quando o croquis é finalizado e passado a limpo, ele fica com mais detalhes, como a segunda da imagem da atividade 1. Então, olha só, já sabemos, então, qual é o croquis, hein? Já tem uma dica. E você, quando você vai fazer aula de arte com a Prof. Fernanda ou com a Prof. Morgana, que ela manda criar um desenho, ou até mesmo quando você quer criar um desenho, você costuma fazer um esboço, ou seja, você faz um rascunho antes de criar o seu desenho final? Sim, não? Mas por quê? Coloque aí na número 2. As crianças ficaram tão fascinadas com os desenhos do senhor José que pediram a ele que os visitasse lá na escola e, quem sabe, os ensinasse a desenhar um croquis. Olha que legal, hein? Já pensou o seu José indo lá ensinar as crianças a desenhar? Elas estavam cheias de dúvidas e curiosidades a respeito dos croquis. Marina e os colegas perceberam que o croquis é diferente dos desenhos que eles estão acostumados a fazer. Aí o senhor José ensinou a eles que os desenhos que a gente costuma fazer são representações bidimensionais, enquanto o croquis que eles viram é uma representação tridimensional. Então, vamos ajudar
a Marina compreender essa forma de representação? Observe a palavra bidimensional. Olha só. Bidimensional. Presta atenção. O que significa? A sílaba destacada de vermelho, aqui o bi, significa dois, duas, ou pode ser dois, ou pode ser duas. Quando a gente fala, o meu time é bicampeão, significa que ele é duas vezes campeão. Né? Então, aqui na palavra bidimensional, o que será que pode significar? Como podemos entender o significado da palavra bidimensional? O que você acha? Escreve aí. Depois o senhor José explicou que uma reta é uma forma unidimensional, porque apresenta apenas uma dimensão, que é o comprimento. Já as formas que representam duas dimensões, ela vai ter o quê? Uma largura e um comprimento. Então, olha só, quando ele fala unidimensional aqui, ele falou apenas uma dimensão, que é o comprimento. Se eu pegar essa linha aqui, eu tenho uma dimensão, o comprimento. Já as formas que representam duas, eu vou ter o comprimento e a largura, como nós temos nesta imagem aqui. E aí sim, ela vai ser denominada bidimensional, porque ela vai ter comprimento e largura, certo? Então, com a ajuda do seu professor, identifique no desenho ao lado as dimensões da figura. Aonde que eu tenho o comprimento e aonde eu tenho a largura? Então, você vai escrever aqui. Aonde você acha que é o comprimento da figura e aonde você acha que é a largura? Escrevam aí. E aí, agora, vamos passar para a parte mais legal. Nós vamos brincar com cartografia. Então, desenhando um croquis. É agora. O senhor José propôs a Marina e seus colegas que fizessem um croquis da sala de aula deles. Que tal você também fazer um esboço da sua sala de aula? Para isso, observe com atenção e abaixo faça um croquis. No final deste vídeo, a Pro vai colocar a imagem da nossa sala para vocês fazerem um croquis, ok? A Pro vai mandar umas imagens da nossa sala de aula, certo? Observe mais uma vez o croquis da sua sala de aula e responda o que se pede. Quais elementos você representou no seu croquis? O que você desenhou da sala de aula que tem no seu croquis? O seu croquis, ele foi unidimensional ou bidimensional? E de acordo com a sua resposta anterior, ou seja, da letrinha B, assinale as dimensões que há em seu croquis. Ele vai ter largura, ele vai ter comprimento ou ele vai ter largura e comprimento? A turma gostou muito dos ensinamentos do senhor José. Aprenderam que os croquis podem representar um lugar real, um lugar imaginário ou um lugar descrito em alguma história que tenha um livro. Sabendo disso, desenhe você também um croquis de um lugar sobre o qual você tenha lido em algum livro de histórias. Aqui você vai desenhar um croquis de qualquer livro, certo? E logo em seguida, você tem o exercitando. Observe essa figura aqui. Ela pode ser classificada como uma representação bidimensional? Sim ou não? Por quê? O que você acha? Emília curtiu muito a aula sobre representação de cartografia. Agora, sempre que a professora pedir, ela crie a representação de um esboço
ela começa fazendo um croquis. Sempre, então, que a professora pede para ela fazer um desenho, para ela criar, ela começa pelo croquis. Então, aqui no espaço abaixo, você vai fazer o croquis do seu quarto. E para finalizar a nossa página 50, leia a seguinte descrição de um lugar que a Anitta visitou. Depois você vai fazer o croquis deste lugar. Então, você vai ler com atenção o que a nossa amiga Anitta visitou, o local, e aqui embaixo você vai fazer o croquis. E depois você tem um desafio. Você vai ler as frases e colocar se ela é verdadeira ou falsa. Gostou da atividade de hoje? Muito legal, não é? Então, hoje nós falamos de croquis. É o esboço que a gente tem que fazer antes do desenho. Então, eu só quero ver os croquis que vocês irão fazer e depois me mandem, hein? Vamos compartilhar com os nossos amigos. Beijinhos e até nossa próxima aula.